Wilson, você faz oração inicial hoje para nós? Mano, eu faço sim. Pode ser já? Pode. Então vamos. Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que nesse momento, Senhor, podemos abrir nossos corações, ficar dispostos para entendermos as palavras contidas nesse livro, através da Santa Doutrina Espírita, que a gente possa entender que o auxílio do mundo, dos espíritos, o mundo dos desencarnados, nos auxilia aqui na Terra, a fim da gente poder evoluir, fazer o bem e amar ao próximo, assim como Sua palavra que nos deixou. Gratidão pela oportunidade de nos reunirmos para poder melhorar e assim levar a luz do Senhor a todos os necessitados, a todos que precisam da Sua palavra, Senhor. Gratidão por todos os amigos do grupo que estão presentes. Gratidão pelos ensinamentos, pelo dia de hoje, pela oportunidade de poder mudarmos, a fim de um dia chegarmos até o paraíso, até o reino do céu e ficar diante do nosso Mestre. Que seja feita a vontade do Pai em seu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigada. A gente está continuando aqui ainda no capítulo 4, na conversa do Telésforo com vários espíritos que tiveram nas suas encarnações fracassado missões de mediunidade e outros espíritos que estavam desejosos, né, de aprender no Ministério da Comunicação, que tem principalmente relação com o plano dos encarnados, né, nas missões de mediunidade e doutrinação. Isso independente da religião. Como a mediunidade ela não é algo estrito, né, de religiões, mas sim é uma característica do espírito, uma característica de manifestação, né, do espírito. A gente vai ver no livro dos médiuns que parte dessa suscetibilidade ela vem já do próprio corpo físico mesmo, né? Que o corpo ele vem já pronto, as células elas vêm prontas para conseguir receber esses sinais que são do plano espiritual. Não sei, deixa eu ver lá, por favor. Eu perdi, gente. As células elas elas são mais suscetíveis de receber os estímulos do plano espiritual. Então, o que acontece é que a gente vive aqui encarnado, mergulhado na matéria, né? E aí, dependendo ou não da nossa sensibilidade, da nossa suscetibilidade também, né? De entender que a gente está percebendo sinais do plano espiritual, porque a gente convive com os espíritos, né? Muito mais do que a gente imagina. A gente vai lembrar da pergunta 459, eu acho, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam na nossa vida. E aí, numa tradução um pouco mais antiga, tá? De tolos que são, eles vos conduzem. E é justamente isso, né? A gente vive ali, aqui encarnado, mas mergulhado em contato com os espíritos. E aí, a pessoa ela pode sentir isso ou não. Normalmente, escuta, por exemplo, um espírito fala conosco, a gente absorve pelo nosso ouvido espiritual, né? Mas essa codificação para a consciência do nosso cérebro encarnado,
ela vai depender se a gente consegue fazer essa codificação ou não, e é isso que vai ditar o grau da nossa mediunidade, da nossa sensibilidade, né? Então, não existem pessoas que são médiums, elas vivem assim, o espírito ele só precisa falar alguma coisa e dizer, né? Falar alguma coisa no ouvido que a pessoa vai responder, mas ela não tem a transformação disso na consciência, né? E aí esse é o principal ponto assim da nossa vida, que hoje dessa época que a sensibilidade ela está aumentada, então cada vez mais a gente recebe as informações do que acontece no pano de fundo das discussões, das mudanças de comportamento, dos crimes, que na verdade existem sempre vários espíritos envolvidos. A gente sempre comenta, né, que os livros do André Luiz, eles vieram para trazer mais uma gama de informações em cima daquilo que as obras de Kardec trouxeram. E ainda vai demorar muitos anos, centenas de anos, pelo que está escrito até nos livros do André Luiz, né? Fui eu que pedi. Centenas de anos ainda para entender a totalidade do que está escrito aqui nos textos. E aí a gente sempre lembra de comentar que não está escrito tudo nos textos e que eles deixam de fora várias dos obsessores que estão envolvidos nas tramas que o André Luiz comenta nos livros. Porque a gente acostumou, como Thales comentou nos estudos passados, a viver em contato com os espíritos e a se alimentar também das vibrações que eles trazem. É como se fosse algo assim, a gente sozinho não faria, talvez, determinado ato ruim ou ato imoral que a gente já entende que é certo. Mas, pela sensação da gente não estar sozinho, e isso é algo que o espírito sente, porque a gente dorme e a gente vai conviver com esses espíritos, que a gente está ligado, aí vai depender da nossa atitude durante a vida consciente, se vão ser espíritos bons ou ruins. Mas a gente está acostumado a viver e a acatar as decisões deles. Então, todos têm mediunidade. Agora, essa questão de se vai ser mais sensível a ponto de perceber os obsessores, os bons espíritos ou não, isso varia muito. E como a gente está falando aqui, né, de espíritos que são que falharam nas missões de mediunidade, a gente pode saber, a gente falou disso nos estudos passados, que existem uma gama de espíritos aqui encarnados que vieram para trabalhar em obras de caridade, em obras de ação aos outros, em usar da mediunidade, da intuição para ajudar os outros, para orar pelos outros e não está fazendo. E aí a gente comentou que existem alguns caminhos que ocorrem disso, né? Ou a pessoa ela acaba tendo a mediunidade dela reduzida, né? A sensibilidade diminuída, porque senão ela enlouqueceria. Ou ela realmente enlouquece e vive uma loucura mesmo. E tanto nos manicômios quanto aquela loucura que é quase normal, que hoje em dia existe na sociedade, né? Que são pessoas que são doentes morais, que praticam ações absurdas, né? De mentiras, de alteração do comportamento, de abuso de substâncias, de violência. Mas como a sociedade, o nível moral da sociedade ele ainda é baixo, essas pessoas vivem uma vida praticamente normal. Inclusive, algumas são até ovacionadas, né? Se elas têm poder público ou se elas têm prestígio social ou dinheiro envolvido. Então, isso mostra que a mediunidade ela está em todo lugar. E a ação aqui do Espiritismo é trazer esse nível de conhecimento
que vai fazer a gente olhar o nosso próprio comportamento e a gente entender que existem algumas coisas que a gente faz praticamente sem pensar, alguns comportamentos que a gente está acostumado a fazer sem pensar por que a gente faz. E se a gente aplicar os estudos espíritas em nós mesmos, nós vamos entender que esse quase sem pensar é quase como escutar ordens, né? E, e agir baseado nessas ordens sem nem ter nenhum raciocínio. A gente faz isso porque a gente está acostumado. E é por isso que os trabalhos de doutrinação no centro espírita, eles são tão importantes quanto a mediunidade, ou inclusive ainda mais importantes do que a mediunidade. A gente vê uma questão que nos centros espíritas, que é uma glamorização, né, da mediunidade, que ela é colocada como, às vezes, uma missão santificada, e busca se formar médiums para que o centro tenha trabalhos de reunião mediúnica, mas muitas vezes isso é feito sem uma consciência mais profunda desse processo. Porque o principal não seria tanto a sensibilidade mediúnica, mas sim a educação moral, que vai permitir que qualquer sensibilidade mediúnica trabalhe para o bem. Porque se não tiver educação moral envolvida no processo, se não tiver pessoas aptas, capacitadas a enxergar a raiz dos problemas dos espíritos que vão se manifestar e aptas a conversarem com as pessoas que chegam em sofrimento, aí o centro espírita, e aí a gente pode estender para qualquer tipo de religião, porque existe isso em toda religião, esse tipo de aconselhamento moral, ele não vai ser efetivo. É o que a gente sempre comenta da frase de... Peraí que já se fala. A gente sempre comenta da frase de Hipócrates, né? Antes de curar um doente, ele é o considerado pai da medicina, pergunta-se se ele quer abrir mão daquilo que lhe causa mal. E aí, quando a gente vai falar de doentes morais, é exatamente isso. Então, o trabalho que um centro espírita sério faz é um trabalho de ajudar a pessoa a enxergar a própria condição moral que ela está. E isso é muito difícil, porque isso envolve terem pessoas dispostas a serem sinceras consigo mesmas a ponto de conseguir perceber os próprios defeitos e aí conseguir trazer para a pessoa essa noção de responsabilidade pelos próprios defeitos. Porque não adianta simplesmente um dia de passe, porque a pessoa realmente melhora do processo obsessivo, ela melhora. Só que é aquilo, se a pessoa ela vive a vida buscando o centro para receber passe e ajuda, mas ela não aceita ser confrontada com os comportamentos dela que ligam ela à obsessão, e esse é qualquer comportamento egoísta, qualquer comportamento em que a gente pensa mais em nós mesmos do que nos outros, qualquer pensamentinho de raiva em relação aos outros, principalmente em relação às pessoas que a gente deveria estar tendo gratidão ou tendo alguma consideração pelo que elas fazem por nós, isso nos aproxima avidamente dos obsessores. Então, se a pessoa ela não assume que ela tem possibilidade de ter esse comportamento e ela não assume que a ligação com a obsessão ela sempre parte de nós, aí o trabalho ele fica muito, muito reduzido. Aí fica quase como é uma questão de limpeza, né? Ela vai, limpa parte dos tóxicos que a obsessão gera, né? E como a gente comentou, o obsessor, ele gera uma pasta no perispírito do espírito, do encarnado, e essa pasta ela vai facilitar, como se fosse um condutor de vibrações pesadas, facilitar o acesso dos obsessores. E aí o passe ele serve como uma retirada superficial dessa camada por um determinado tempo, né? Mas se não existe transformação moral, aí a própria pessoa ela não se habilita a retirar as partes mais profundas que conectam a pessoa ao processo obsessivo. Pode falar, Thales. Vocês me ouvem? Bem, hein? Sim, tudo bem.
O caso foi da minha irmã, da Tatiana, que faleceu com 20 anos. A Tatiana foi criada no Centro Espírita. No Centro Espírita lá de Piauí, uma cidade pequena, a gente começava a trabalhar na evangelização desde pequeno, porque faltava gente, né, para trabalhar, como tem acontecido hoje também nos centros espíritas. E ela foi professora da evangelização das crianças, enquanto ela ficou lá dos 14 aos 17 anos. Aí ela veio a falecer por endocardite em São João da Boa Vista, com 20 anos de idade. Era hora de ir, no momento de ir. E depois ela mandou algumas comunicações. Numa das cartas que ela enviou, ela escreveu assim: eu pude receber um tratamento no plano espiritual e um quarto no hospital devido aos 3 anos de evangelização infantil que eu fiz na Terra. Que assim como acontece no nosso lar, as horas eram contadas em dobro. Então, a evangelização infantil, trabalho com jovens, direcionar o jovem, ensiná-lo a orar, falar com Deus, ensinar boas coisas, é o trabalho mais importante em termos morais. E a moralidade, ela é fundamental para o crescimento espiritual nosso. O médium, a sua capacidade de fazer o bem é diretamente proporcional ao seu crescimento moral, não à sua sensibilidade. Quem fala isso é o Allan Kardec. Ele fala que o bom médium não é o que tem capacidade de ouvir bem, ou falar bem, ou escrever bem em relação aos espíritos, mas aquele que recebe comunicações dos bons espíritos sem ser enganado. Então, acima de tudo, a doutrina espírita tem como lema: fora da caridade não há salvação. Caridade é o lema da doutrina espírita, não mediunidade. Nós não criticamos nada, nenhum trabalho feito com a mediunidade, não é isso. Mas cabe a nós alertar que mediunidade sem moral é suplício, dor e loucura já antes do desencarne. Depois do desencarne, com certeza, é um alto desequilíbrio do espírito que sofre muito, porque se ele se ligar às vibrações dos obsessores, ele não consegue desvencilhar delas depois que ele desencarna. E a mediunidade, as pessoas confundem com estar à mesa mediúnica, com estar psicografando, né? Por causa do Chico, todo mundo acha que ser médio é botar a mão na testa e começar a escrever, né? Mas a mediunidade, eu fui aprendendo com o tempo, tem alguns tipos de médiums específicos para a mesa mediúnica, e tem médiums que são médiums constantes. É o tempo todo na rua, onde está, onde ele estiver. Não precisa ser espírita. Um pastor que fala por uma certa psicofonia ou inspirado, ele é um médium. Uma pessoa que está realizando um trabalho de contato com o público, que está ligado a Deus e leva uma palavra de carinho, um aperto de mão, ele está exercendo a mediunidade. Os espíritos pediram para alertar aqui nesse momento que em toda comunicação, em toda relação que nós temos com as pessoas, é preciso exercer o papel de caridade. E se nós formos médiums, nós passamos para as pessoas, se a gente estiver ligado ao bem, os eflúvios dos bons espíritos. Várias vezes eu fui convidado a abraçar algumas pessoas
porque os parentes estavam próximos. Os parentes pediram, os amigos espirituais pediram. Dê um abraço na pessoa, que eu estarei ligado com a sua aura para transmitir os meus sentimentos à pessoa. Algumas vezes acontecia eu abraçar uma pessoa e a pessoa dizer, estou sentindo meu pai, minha avó, sem que a gente tivesse falado nada. Foi a pessoa que sentiu isso, né? Então, toda vez que nós nos relacionarmos com as pessoas, toda vez, as palavras de Jesus servem para todos os momentos da vida, sem exceção. Então, ali, quando a gente está em contato com alguém, as pequenas mentiras vão gerar um comportamento inconsciente ou semiconsciente de quem nos ouve, também de mentira. Quem diz isso é Emmanuel no livro Fonte Viva. Fonte Viva, que a gente leu a lição 76, se eu não estou enganado. Em 78. 78. Fica tranquilo, entre 76 e 78 Lê deve estar as lá, e não duas. deve ser 77. Depois a gente olha. Ele fala que o nosso comportamento em relação às pessoas, ele traz de volta aí as coisas boas. Se a pessoa que você estiver conversando for bem intencionada, se ela for mal intencionada, não tem jeito. Eu já conversei com pessoas mal intencionadas e a gente sendo inspirado a enviar boas vibrações, carinho. A gente enviava, a pessoa recebia, ela melhorava. Aí quando vê, ela chamava o obsessor de novo e se tornava irônica, sarcástica, maldosa. A gente continuava falando com carinho, com o auxílio dos bons espíritos. E aí a pessoa melhorava mais um pouco, depois ela chamava de novo o obsessor para conversar. Isso foram várias vezes, isso aconteceu nas nossas conversas, em que nós tivemos com o auxílio dos bons espíritos. Existe uma síndrome, desculpa, existe um processo, que é um processo fisiológico de reação, que chama lei da intensidade. A lei da intensidade diz assim: se a pessoa grita com você, a sua primeira reação é gritar de volta. Se a pessoa fala com calma com você, sua primeira reação, independente de estado espiritual, é acalmar, mesmo que você esteja tenso, nervoso ou mal. Aí que é muito importante isso, algumas vezes, a fala enérgica vai trazer da pessoa uma resposta enérgica, mas ela precisa ouvir isso. Então, aí vem a questão que muitas vezes a gente confunde, que ser caridoso, fazer o bem, é aceitar tudo que todos falam e falar sempre mansinho. Isso muitas vezes é hipocrisia e a maldade utiliza isso várias vezes. É a sinceridade absoluta. Pequenas mentiras mostram que a gente é hipócrita. Tentar mostrar o que a gente não é, mostra que a gente é hipócrita. Tentar esconder pequenas coisas, não tem jeito, os obsessores estão vendo. Então você imagina uma nuvem de testemunhas, como falou Pedro, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Parte dessas testemunhas são os obsessores, que estão conosco porque nos odeiam e não querem que a gente siga o caminho do bem. Serão nossos amigos, por enquanto não são não. Aí você conta uma pequena mentira, eles crescem muito, porque eles já querem nos odiar, eles querem motivo para nos odiar. Qualquer ação que a gente faz contra a lei de Deus, a gente fica achando que Deus não vê. O importante é mentir para quem está encarnado, porque não tem sensibilidade, acredite. Quem tem sensibilidade percebe na hora. Principalmente criança. Se a criança tiver sensibilidade, ela não conversa com como a pessoa fala, ela conversa com a sensação que ela tem das vibrações da pessoa. Se o encarnado é capaz de fazer isso, imagina os desencarnados que veem nosso pensamento. Então, o processo de mediunidade, ele é muito mais complexo. Você é capaz de ser um bom médium quando você luta para ter uma vida moral melhor. Mas se você lutar para ser um bom médium, não necessariamente você vai ter uma vida moral melhor.
E o médium espírita precisa entender que a caridade é fundamental. Lutar todo dia pela caridade. Mas é médium, o indivíduo ateu, que atendendo as pessoas no seu serviço com amor, com carinho, com educação, ele acaba sendo mais ligado a Deus do que o cristão hipócrita, que sorri na frente e maldiz atrás. Eu já vi pessoas achando ruim quando eu falei assim, vai com Deus, né? Uma aluna minha em Palmas falou assim, que isso, professor? Eu tenho maior carinho pelo senhor. Eu falei, eu por você. Ela falou, não, mas vai com Deus. Eu falei, pois é, mas é para você ir com Deus. Eu falei, ah, tá, eu achei que era ironia. Eu falei, meu Deus, aonde que vai com Deus virou ironia? Na minha cabeça isso não tinha acontecido. Ela falou assim, foi como, eu entendi como se fosse assim, vai pela sombra. Eu falei, não, minha filha, eu aprendi na doutrina espírita. Eu falei isso para ela, mas estou falando para vocês. Quando a gente fala vai com Deus, é do fundo do coração. Tem pessoas que falam simplesmente para poder mostrar um determinado status religioso. Sim, o problema é delas. Não é elas que vão me fazer parar de falar vai com Deus. Vocês compreendem? O problema é delas. Quem está vendo é Deus, os espíritos bons e os espíritos ruins. Eles estão vendo isso e elas sofrem as consequências disso. Então, nós deveríamos, por exemplo, parar de falar de Deus porque existem pessoas que utilizam o nome de Deus para poder ganhar dinheiro. Não, o problema é delas. Cabe a nós fazer da melhor maneira. Devemos tomar muito cuidado com as filosofias simplistas em que a gente toma as decisões da nossa vida porque os outros são de um jeito. Muitas vezes isso está dizendo quem nós somos, pela psicologia, né? Não sou eu falando, mas pelo que eu estudei de psicologia. Então, vou voltar quando a Maria começou a falar aqui. Me falaram assim, conta a história da sua irmã e leva para a questão da mediunidade. Por que a história dela? Porque ela escreveu claramente, eu pude receber ajuda no plano espiritual e ter um quarto no hospital pelo tempo que eu trabalhei na evangelização infantil. E aí nós lemos pelo André Luiz dizendo que o principal trabalho de um centro é o trabalho moral, é o trabalho de melhora das pessoas. O trabalho mediúnico é importante, sim. É importante que o médium trabalhe no bem, que auxilie os espíritos desligados do bem. É muito importante. No entanto, sem moral, ele se perde e enlouquece, já nessa vida. Acabei. Teve um dia que eu falei, vai com Deus pro paciente. Ele falou, não, vai com Deus, você fala quando a pessoa tá morrendo. Aí eu também. Não sabia dessa. Pois é, eu não sabia também, mas ele também não gostou. Não gostou, não? Aí ele, mas assim, gostou sim, né? Ele explicou, fala. Como que ele falou pra falar mesmo? Até esqueci. Ele falou pra falar assim, fica com Deus, alguma coisa assim. Deus te acompanhe, falou. Deus te acompanhe. Ué, mas você morreu, Deus vai acompanhar, não? Tá bom. E por que a gente falou disso? Porque ele está falando para pessoas que falharam na mediunidade e nas obras religiosas, né? Para espíritos que falharam, e ele estava falando como as concepções religiosas elas vão evoluindo com o tempo, né? Que foi da semana passada. E aí ele estava falando essa questão que eu vou comentar aqui, né? A certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. E aí a base disso é a nossa evolução moral, né? O quanto que a gente está trabalhando realmente para superar as nossas questões ou não. Então eu vou seguir aqui a leitura, que ela vai complementar tudo isso que a gente falou. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. É a nuvem de testemunhas que o Thales falou e aquilo que eu comentei, que a gente vive mergulhado nas vibrações dos espíritos e a gente sente e responde. Com a evolução do mundo, a gente vai entender, a perceber a ação deles em nós e perceber o grau da nossa relação com eles. Hebreus, é Paulo que fala em Hebreus 12:1.
Hebreus 12:1. Ele fala assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha a beleza disso. E como que encaixa, né, da questão da evolução, da necessidade de perseguir a nossa evolução moral e as tarefas que Deus nos confiou, né? Hebreus 12:1. Mas segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta, e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições das almas. Isso é um fato, é fácil de perceber até pelas pesquisas, né, que mostram o grau de diagnósticos mentais que tem aumentado absurdamente nos últimos anos, né? Depressão, ansiedade, mas também aqueles transtornos de desenvolvimento, autismo, TDAH, que mostram o quanto que o sofrimento mental ele está se tornando mais fácil de ser percebido e maior. Por aquilo que a gente comentou, né? A nossa vida ela está ficando cada vez mais fácil. Hoje o Thales comentou da questão de que crescendo, né? Eles foram a geração passada, né? Eles cresceram sabendo da necessidade de economizar porque não tinha água tratada, não tinha esgoto, às vezes água faltava, às vezes a água chegava com barro nas casas. Então, para essas pessoas mais idosas, você pode perceber que dói muito demorar muito tempo no banho, dói muito deixar uma torneira aberta, deixar uma luz acesa, porque a noção deles de restrição, de dificuldade, ela é muito grande. Muitos passaram fome, muitos ficaram dias e dias sem comer carne, porque era caro. Então, quando a gente conversa com pessoas assim que moraram muito tempo em roça, que tiveram uma vida de dificuldade, a gente percebe isso. Então, esse sofrimento, ele é mais material. E aí, hoje a gente vê que a vida ficando mais confortável, o sofrimento não diminuiu, ele só se tornou cada vez mais internalizado, cada vez mais moral, né? Antes sofria de fome, hoje sofre pela depressão. E a depressão a gente sabe que é um apego muito forte ao passado e ainda uma dificuldade de sair, né, de um estado mental que muitas vezes a própria pessoa busca, uma cultivação de tristeza e de dificuldades, né? Quanto caso do seu Jair. Hoje a gente tem um vizinho aqui embaixo, ele tem mais de 70 anos, né? Aí a esposa dele chegou para mim e falou assim: ele tá bravo. Aí eu falei: mas por quê? Aí ele foi tratar da vaca e deixou a torneira aberta a noite inteira. Ele ficou muito chateado. Aí me veio assim uma ideia de o que que ele deve ter pensado assim: nossa, se eu sou menino e meu pai descobre que eu deixo a torneira aberta durante a noite, ele me mata. Uhum. E o coitadinho mudou o humor dele do dia por causa dessa situação, né, de esquecimento. Aí eu fui explicar para Maria, né, por que que ele ficaria desse jeito, porque a gente hoje talvez não fique, né, não fique dessa forma. É porque a gente foi criado, vocês devem estar lembrados aí, me ajudem, né? Você não é sócio da Light, apaga a luz, Da CPFL. CPFL, da CEMIG, a Ana Paula está falando. É, Então a gente foi criado dessa forma. Eu me lembro quando eu era pequeno, chovia, a gente abria a torneira lá de casa e saía água barrenta. A água não era tratada, ela vinha direto do rio, né? Então essas coisinhas simples que a Maria está falando aí, acaba afetando a gente por causa dessa diferença de geração, da maneira de fazer as coisas. Mas essa questão de carne, a gente verificava, a pergunta era quantas vezes comia carne por semana para saber se tinha dinheiro ou não. Fofoca existia em todas as gerações, viu, gente? é. E aí não significa que essas pessoas de antigamente não tinham sofrimentos morais de ansiedade. Na verdade, tinham sim. Mas a percepção ela é diferente, né? Porque hoje tem informação
tendo internet, tendo uma vida confortável, todo o pensamento ele se foca em outras coisas, ele é focado em outras coisas. Mas antigamente, como a vida era basicamente trabalho, um trabalho bem ligado à sobrevivência, uma sobrevivência assim clara, era muito mais difícil ter esse tipo de elaboração mental, né? Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina. Isso aqui é muito interessante, né? O impulso revolucionário da indisciplina. Porque muitas vezes o impulso da revolução não é resolver as coisas, porque a resolução das coisas, do progresso, ele tem por base sempre o progresso moral. Porque a evolução da sociedade é uma evolução moral, não é uma evolução simplesmente de obrigação civil. Mas as obrigações civis, a questão assim, das pessoas não terem mais fome, dos direitos serem é, dos direitos das pessoas serem observados e respeitados pelos outros, ele vai vir quando todos nós, quando uma massa, né, mais da metade do planeta, vamos dizer assim, né, entender que todos nós somos irmãos e todos nós somos e temos direitos iguais perante Deus. Isso tem que ser uma noção profunda de que o meu irmão, independente de se eu gosto dele ou não, independente se o que ele faz para mim é bom ou não, ele tem tanto o direito de ter as mesmas coisas que eu e tem o direito de receber de Deus as mesmas oportunidades. Como a gente ainda vive em egoísmo e a gente ainda vive desejando ser considerado superior aos outros ou desejando ter um papel de destaque em relação aos outros, a gente não é capaz, enquanto sociedade, de respeitar os direitos das pessoas. Porque aquilo, né, quando está na base do nosso pensamento, isso vai se expandindo na construção da sociedade. Então, os impulsos revolucionários, por mais que muitos deles trouxeram evoluções gradativas, morais, isso está até escrito no Livro dos Espíritos, né? Que todo progresso que é feito, todo progresso que vem por ordem de Deus, ele vai permanecer, né? A mudança, ela permanece. Mas o que a gente vê muitas vezes são espíritos belicosos, espíritos ainda muito ligados à violência, que se ligam a revoluções, se ligam a disputas políticas para ter um ponto de esvair a própria violência, não ainda necessariamente uma evolução moral conquistada, porque a mulher é violenta, né? Bem entendida. Tem sempre por princípio a caridade. Então, essa questão dos impulsos revolucionários ela é muito importante porque a gente vive ainda, né? Essas épocas de discussões, de polarizações, e são, são momentos ainda que a humanidade vai passar, mas a verdadeira mudança, ela é a mudança moral mesmo de nós mesmos, porque quando a gente vai alterando a nossa maneira de ver as coisas e principalmente de enxergar as pessoas que estão ao nosso lado, a gente muda o nosso comportamento, a gente educa as crianças para essa nova realidade de prestar atenção nos outros, de lutar contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, e aí aos poucos a sociedade vai criando leis que se adequem a esses novas noções do sentimento, né?
por enquanto, a gente enxerga ainda que o, a massa das pessoas que compõem a sociedade ainda é uma massa iníqua, né? E que muitas pessoas que estão lutando contra a corrupção, muitas vezes, se estivessem num ponto numa possibilidade de poder e corrupção, elas mesmas cairiam. Então, são questões, assim, graves, muito atuais que a gente vive, mas que mostram o grau da nossa ligação com o mal ainda, que ela ainda é muito profunda dentro de nós. Como ele está dizendo aqui, a sede de experimentação inferior é uma sede mesmo, é uma busca de situações inferiores, uma busca de vivenciar vibrações de vaidade, de sexualidade desregrada. Muitas vezes pessoas sentem volúpia de se sentir superior aos outros e por isso os maltrata. Tem pessoas que fazem isso quase que naturalmente, tratam os outros como servos. E a pessoa não percebe que em poucos segundos ela faz uma análise da situação social que está envolvida e já classifica pessoas como superiores, inferiores e muda o comportamento baseado nisso. Isso não mostra o grau de iniquidade que nós temos dentro de nós? E muitas vezes isso é quase que naturalmente. Então, enquanto a gente não conseguir refletir, meditar sobre os nossos comportamentos mais íntimos, mais profundos, e estar disposto a mudar esse tipo de comportamento, a gente não melhora. Essa sede de experimentação inferior a gente enxerga. Quantas pessoas fogem de passar uma hora que seja da semana para um estudo espírita, para um estudo religioso que a aproximaria de boas vibrações, ela faz isso quase que com uma repulsa, porque a sede de experimentação inferior é muito grande. Posso falar isso do estudo de sexta-feira, né, que é o dia oficial de sair. A pessoa passa a semana inteira imaginando e criando pensamentos de liberação de vibrações, né, de muitas vezes querer sair, querer ir em festa, em beber bebida alcoólica ou entrar em situações de desequilíbrio, a pessoa se segura a semana inteira nessa sede de experimentação de vibrações inferiores. E o quanto que é difícil fazer a pessoa se acostumar, né, ou ela mesma se acostumar com uma noite tranquila, em que a conversa é tranquila, em que ninguém está preocupado em ser superior a ninguém, e que ninguém está preocupado em maliciosamente falar mal de alguém ou gerar maldades em relação a outras pessoas. Isso é muito complexo dentro de nós e existe essa sede e que faz parte também da educação dos pais é enxergar essa sede nos seus filhos e já cortar pela raiz, né, como diz Santo Agostinho na lição. A ingratidão dos filhos e os laços de família, que parte da missão dos pais é enxergar esses germes do egoísmo e da vaidade nos filhos. A inquietação sexual, a quantidade de crimes e de dificuldades no casamento, dificuldades de relacionamento, famílias que prometeram ficarem juntas e são destruídas por essa inquietação sexual, essa sede de busca de outras sensações, de outras experiências que estão ligadas ao egoísmo profundo e de satisfação das próprias sensações. E isso a gente está falando, né, da gravidade que é, porque a gente imagina a quantidade de espíritos que são ligados a esse tipo de comportamento, tanto o comportamento que eu falei antes quanto agora. Então, realmente, a vivência com espíritos de ano inferior que também têm essa sede, essa inquietação, e se ligam fortemente aos encarnados que se habilitam a ter esse tipo de comportamento. As moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Por quê? Porque esse tipo de comportamento, essa, esses desastres do sentimento, a busca de indisciplina e de não se ligar a Deus, a sede de experimentar vibrações pesadíssimas na busca da satisfação dos desejos sexuais ou desejos
de volúpia, né? Seja comida, vício em jogo, vício em falar mal das pessoas, vício em tratar os outros mal, a inquietação sexual, né, que trazem para dentro da estrutura da família tão delicada que seria a célula de trabalho para o nosso crescimento em Jesus, traz aí uma quantidade absurda de espíritos que trabalham para favorecer essa inquietação sexual e gerar vibrações pesadíssimas nas relações sexuais, tanto do casal quanto fora do casamento. E como a gente lembra de Jesus, né, que sobre o adultério, que só o fato de pensar, né, numa mulher já é cometer adultério contra ela, que nos traz a importância do pensamento, inclusive nessa inquietação sexual, porque nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós emitimos. E só o fato de pensar e flertes e situações de olhar as outras pessoas, buscar as outras pessoas, já trazem situações complexíssimas para as vibrações da casa, familiares, e geram então uma rede de obsessores que se alimentam dessas vibrações. E trazem, sim, descontroles, né? Trazem moléstias desconhecidas, porque nós temos áreas enfraquecidas do nosso perispírito que sofrem com essa busca de vibrações pesadas que nós temos. A loucura, porque quanto mais a gente se afasta de Deus e se afasta daquilo que nós prometemos e viemos aqui cumprir, mais a gente se liga às nossas sensações de culpa e nós entramos em crises, né? E essas crises geram verdadeiras tempestades no nosso cérebro encarnado pelas vibrações pesadas dos pensamentos desorganizados, mas apesar de desorganizados, ainda não habilitados a enxergar os próprios erros e mudar. Quando a gente percebe que nós estamos errando, mas a gente não quer mudar e a gente trabalha, na verdade, para fugir da realidade do que nós somos, a gente gera essas tempestades no nosso cérebro e a gente gera pequenas crises que podem gerar, às vezes, até ataques epilépticos, podem gerar situações de desequilíbrio mental, afecções mentais, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade variados, inclusive a perda do senso de realidade, a psicose, a loucura. E a base, ela é moral, ela pode ser de outras vidas e amplificada nessa, mas quando a gente... Ah, ele quer falar, pode falar. Já algumas vezes os amigos espirituais nos mostraram que algumas pessoas elas recebem ajuda do plano espiritual antes de entrar em processo de loucura. São médiums que deixaram de trabalhar pelo bem e começaram a viver a vida de um egoísta. Quando eu falo médium, não estou falando necessariamente espírita, tá? Deixar isso bem claro. Aí o que acontece? Essas pessoas, por intermédio de parentes desencarnados, pessoas que desejam o bem, elas conseguem alguns momentos de paz, de tranquilidade, para repensar a vida e organizar a vida. Aí elas têm um tempo para isso, e nesse tempo elas se sentem felizes, tranquilas. E a maioria das vezes, infelizmente, elas não aproveitam isso para se melhorar. Aí acaba, depois de passado o tempo dado, mesmo que os espíritos que as amam peçam, elas não conseguem sair da situação que já era para ter entrado, que foi dado um tempo para isso. Vou dar exemplo para vocês, vão conhecer bem isso. Já viram algumas pessoas que estão vivendo bem, ganham dinheiro a mais, elas começam a se divertir e aí sobe um pouco na cabeça isso, e elas começam a gastar demais. Elas não têm ideia de que aquele momento é um momento de tranquilidade para se ligar a Deus, porque ninguém reencarna, ninguém reencarna
sem o compromisso de fazer o bem seriamente. Não é brincadeira. Ninguém reencarna para tirar férias. Ninguém reencarna para pensar somente em si. Não é isso. Não significa que a pessoa não possa descansar, nem passear, nem viajar, tá? Não estou falando isso. Mas ninguém reencarna que não seja para fazer o bem. Aí muitas vezes elas têm esse tempo, quando vê depois, sem qualquer explicação, começa a vir problemas na cabeça que não sabe de onde que vem, um sentimento de angústia, uma tristeza, uma dor no coração. Começa a sentir mal-estar e aí quando vê, aquele dinheiro vai ser gasto para pagar psicólogo, psiquiatra, processo de depressão, crise de ansiedade. O que é isso, na verdade? É uma briga contra o processo obsessivo. No entanto, se a pessoa não muda o comportamento, quando vai chegando no fim da vida, os obsessores dominam. Dominam completamente. Para terminar nesse tempinho que falta, tem um caso de família. Determinado momento, essa pessoa era médium no centro espírita e frequentava a reunião mediúnica. Um dia ela não foi. Ela fazia isso várias vezes. Não foi na reunião mediúnica. A reunião mediúnica é coisa séria. O médium recebe vários espíritos que o visitam. Ele começa a sentir mal durante o dia, mal-estar dessas vibrações. E quando ele vai à reunião, ele sai como se estivesse assim, boiando de tanta leveza. Você já deve ter sentido isso em algumas reuniões. Deus permite isso porque esse é o trabalho do médium. Esses espíritos desligados do bem, algumas vezes precisam ter o contato com o médium encarnado para poder entender a realidade que eles vivem. Aí ela não foi. E lá o espírito que deu ideia para ela não ir falou assim: como é bom mandar e ser obedecido. Eu falei para ela: fica aí, você já trabalhou muito, você já é um espírito evoluído. Você vai para lá só para perder tempo. Você pode ficar aqui, fazer uma oração e não ir para a reunião mediúnica. E aí, então esse espírito se manifestou lá, falando dessa pessoa que não foi. Todo mundo sabia quem era, porque foi a única pessoa que faltou naquele dia, do grupo. Uma vez, esse espírito conversou comigo e falou assim: eu vou acabar com a vida dela, de todos os parentes dela e de todo mundo que estiver perto. Aí aconteceu um caso que não tem nos livros do André Luiz, que me mostraram, e a gente vai aprendendo com o tempo. Recebi a visita dessa pessoa e está lá o espírito do lado dela, só que ele está quase dormente, assim, meio zumbizado. Aquele estado, assim, de alienação. Eu perguntei para o amigo espiritual o que aconteceu. Ele falou: um tempo atrás ele se arrependeu, quis se afastar dela. Mas como ele foi a principal causa das decisões mais importantes da vida em que ela tomou as decisões erradas, agora faz parte da pena dele não conseguir se afastar dela. Então, agora quem domina é ela. E ele não consegue sair até ela desencarnar. E se ela sair, e se tirá-lo agora, ela desencarna por causa da doença. Olha que ponto que chegou. Foi aí que eu comecei a estudar, analisar os livros do André Luiz voltado para esse raciocínio, e os amigos espirituais foram nos oferecendo essas informações. As pessoas vão envelhecendo, elas vão achando que são superiores às outras. Na verdade, ela não acha, ela já sabia, só que ela usa o fato de estar mais velha para fazer isso. Elas se tornam mais ranzinzas e mais irritadiças, mas não é que elas não eram, elas simplesmente estão fazendo com que a idade e o fato de ter uma experiência de vida que todos têm, muitas vezes não foi nem mais trabalhador, nem mais dedicado que qualquer outra pessoa, mas interessantemente que a maioria das pessoas que chegam à aposentadoria nos fala que elas trabalharam demais, trabalharam muito. E aí, por que isso acontece? Porque os obsessores já estão dominando, elas não têm mais nem condições de pensar sobre o que vai fazer, elas obedecem quase cegamente. Aí você vai ver um aumento de depressão nos idosos e de ansiedade, só que a ansiedade não se manifesta tanto porque
a energia está diminuída. Então, o processo depressivo acaba sendo muito forte e acaba sendo mostrado aquilo que foi trabalhado e a pessoa não lutou contra durante boa parte da encarnação. E a gente reencarna para que a idade mais velha seja um momento de meditação e trabalho constante pelo bem, em que os conselhos, a paciência, a serenidade, a utilização do conhecimento adquirido durante os processos vividos se torne, a palavra lectures, ensinamento precioso, aprendizado precioso, tanto para si mesmo quanto para repassar para as pessoas que tiverem educação de ouvir. Então veja que o processo obsessivo ele é muito constante. E o Paulo deu o recado lá que a gente leu, né? Vamos trabalhar, vamos para a nossa corrida, para o nosso destino, mas fazendo bem. É ilusão ao indivíduo achar que ele veio na Terra para algum momento ele só se divertir, só descansar. A Terra não é um planeta de descanso, ela é um planeta que está terminando a fase de provas e expiações, iniciando o processo de regeneração. É um hospital em que os menos doentes devem tentar cuidar dos mais doentes através da caridade. Mas essa é uma realidade que poucos enxergam, infelizmente. Quem mais tem condição de enxergar é o espírita. E a boa parte dos espíritas acham que, sendo espírita, ele já está salvo e é missionário. Aí fica difícil para os bons espíritos trabalharem. Se a gente olhar esse livro do André Luiz, a maneira como esses espíritos falam, eles estão falando isso. Eles estão chamando a atenção, dizendo assim, a maioria das pessoas na Terra não está preparada, mas elas não querem se preparar, ué. Basta entrar qualquer conforto, ao invés de ela trabalhar para Deus, ela pensa em si, aumenta o egoísmo, que é a causa dos males. A lição nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é a fonte de todos os males do planeta. Aí tudo aquilo que nós recebemos, a gente acha que é só para a gente não tem capacidade de dividir. O Cristo ensinou o contrário, ensinou a dividir, ensinou a doar de si. Então, a nossa maneira de enxergar, ela é obtusa porque a gente quer que seja. Ela é egoísta porque a gente opta para ser. E a gente só quer enxergar que nós devemos receber e nunca doar. Então, naturalmente, nós somos pessoas distantes do nosso Pai Celestial, infelizmente. Mas vamos prestar atenção no que foi lido hoje. Olha a chamada de atenção para a nossa resolução de vida que o discurso do Telésforo significa. É sobre a vida cotidiana, né? Não são situações tão distantes de nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Já é a terceira semana nesse capítulo, mas ninguém tá com pressa, né? Faz a oração final. Faço. Obrigada. Querido Senhor Jesus, Mestre, e amigo incondicional de todas as horas, te pedimos humildemente que nos amplie a visão da realidade, para que em o desencarne chegando, consigamos um lugar em que a felicidade derivada do trabalho no bem proporcione trabalharmos cada vez mais na sua seara de amor. Porque o Senhor nos disse que o nosso Pai trabalha até hoje, o Senhor trabalha também. Então a felicidade é o trabalho constante no universo, pelo bem do próximo, e o bem do próximo representa o bem de nós mesmos.
Conheçamos a verdade no trabalho constante de aprimoramento moral e intelectual, entendendo que a vida é eterna e que os poucos anos da Terra não são suficientes para alcançarmos o paraíso perfeito, mas são suficientes para darmos um largo passo em um lugar melhor no mundo dos espíritos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Com Deus, bom final de semana e até domingo. Amém. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigado a todos. Deus abençoe.